Bom, pessoal, vocês que estão entrando aí, nós estamos iniciando aqui a live de hoje com nosso querido pastor Marcos Fala, meu pastor. Gonçalves, nosso amigo. Paz. Demorou Já, para conectar aqui. já entrou aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Como é que tá aí? Tá bom também, tá ótimo. Tá bom? Vou até aumentar um pouquinho aqui o áudio. Eu Aumenta acho que aí. tá, Tá eu acho que ótimo. tá bom. Tá legal? Tá Bom, ótimo, tá sem ouvindo bem. ruídos. Sem ruído, espero que continue assim. Tudo bem aí? Deixa eu começar já, né? Nós marcamos para 4, né? 17 horas, né? Mas faltam poucos minutos. Um minutinho, 1 minuto e meio. Tranquilo. Aí eu te vejo, demora um pouquinho entrar aqui. Até eu É, aceitar o convite. Demora uns 30 segundos aí. ok. Angélica Quer dizer que Pontes aí. Abraço, quem é? Oi? Pode só falar. um minutinho. Daisy, é aí esse alarme? Só um minutinho, mas tem um. Tá, vai lá, não é aqui não. Celular. Um celular aqui que estava com o alarme tocando. Boa tarde, Quinha. Tá sumida, hein? Ó a Quinha aí. O pessoal está entrando aí. Tá Adriana, entrando aí. Quinha. Adriana. Glória a Deus. Bom, hoje, hoje a gente com certeza vai ter uma excelente live aí. Renata, tudo bom, Tá Renata? aqui. Tá falando aqui. Renata está do lado. Bota a cara aí. Tá aqui. Daisy está aqui também. Dá um beijo lá. Estamos aqui em Resende, na sogra. Foi aniversário dela Vocês estão ontem, em né? Resende? É, Isso. Aí eu liguei pro Marcelo ontem, ver se pegava bem. Ele falou que não tinha problema nenhum. Eu falei, então, glória. é. Hoje Ok. foi aniversário dela Rosângela, aqui. tudo bom, Rosângela? A galera tá entrando aí. Chama o Andresa, povo um aí. abraço, Já Andresa. tá entrando, tá Algeni chegando. da igreja nossa lá. Milene, Paz, um Algeni. abraço, Milene. Oi? Algeni lá da Sepu tá entrando. Legal. Mandei para a igreja lá também. O povo tá entrando aí. E como é que tá o clima aí em Resende, Marcos? Ih, tá frio, rapaz. Aqui tá frio. Tá frio aí? Aqui tá frio. De Aqui, noite, piora mais ainda. Aí tá bom, né? aqui tá fresco. O Saí clima que daí eu gosto. tava quase 30 graus. Aqui tá mais friozinho. O clima aqui tá gostoso, tá fresco. Bom, gente, nós vamos iniciar então, né, a nossa live de hoje com o nosso. Para quem não conhece, creio que a maioria das pessoas que estão entrando aí, né, já conhece o Pastor Marcos, mas para quem não conhece, né, nós vamos fazer uma breve apresentação e lá pro final, né, se alguém quiser, né, fazer alguma Uma pergunta ao pergunta. Pastor Marcos, Isso. tal, assim como eu fiz com o Amém. Pastor Márcio Oliveira, né? Mas assim como eu fiz com o pastor Márcio Oliveira, lá para o final, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta ao pastor Marcos tal, fiquem à Amém. vontade. Claro que não dá para responder tudo. Um abraço, Emilene. O Deus te tempo não abençoe. dá. Então, né, Amém. o objetivo dessas lives é trazer para os irmãos um pouco da experiência de vida de homens de Deus que já passaram por muitas situações boas e ruins e que certamente tem uma bagagem para passar para vocês, né? Eu sempre falo que na vida a gente aprende de várias maneiras. Ou a gente aprende sendo instruído, né, sendo Verdade. ensinado, ou através de um livro, ou através de uma pregação, ou através de um estudo bíblico, de um discipulador. Essa é uma maneira de aprender, recebendo informações. Uma outra maneira de aprender é com a experiência alheia, né? A gente escuta a experiência do outro e isso certamente tem grande impacto na nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu particularmente aprendo muito com experiências dos outros. Hoje eu Com sou um certeza. pastor que eu vejo que muitos erros
ao longo do meu ministério, eu evitei cometer porque eu prestava atenção em outros pastores, né? Eu prestava atenção no que eles faziam e aquilo que dava errado, obviamente que eu não copiava. Então, aprender com a experiência alheia é uma excelente maneira de aprender. E outra é Amém. aprender com as próprias experiências. E é esse o objetivo dessa live. Você certamente vai aprender com a experiência de homens de Deus, mas você vai ouvir histórias que fizeram diferença na vida deles e que certamente vai fazer na vida de vocês também, ok? Então, deixa eu fazer aqui a apresentação. Para aqueles que não conhecem, eu sei que a maioria das pessoas que estão conectadas aí já conhece o Pastor Marcos, né? O Pastor Marcos é um velho amigo, né? Velho aí entre aspas, Adolescência, né? ok? Velho entre aspas. Então, nós somos oriundos Experiente, da né? igreja, né? Igreja Batista, antiga Igreja Batista em Jardim Santo De Antônio, Guadalupe. que é a atual Isso. primeira Igreja Batista em Guadalupe, onde eu conheci o Evangelho. Marcos também foi criado ali, né? Desde a infância foi criado naquela igreja e ali nós nos conhecemos e passamos, me batizei ali, né? Me batizei ali e passamos a integrar um mesmo grupo de louvor, né? É. Até então na igreja Unidos lá, em na nossa Cristo. igreja. Isso, Unidos em Cristo. Unidos em Na Cristo. época só tinha um grupo, né? Que era o Vencedores por Mensageiro Cristo, é de, isso? Mensageiro de Cristo. Mensageiros de Cristo, ok. Mensageiro de Vencedores Cristo, por isso. Cristo é um É de o de São Paulo, fora, ok. Então só tinha o Mensageiros de Cristo, que era um grupo assim muito bom, um grupo top, né? Músicos excelentes. E depois foi criado o Unidos em Cristo, aí De que Cristo, eu estava começando a arranhar no violão, o Marcos também, Baixo né? também. E a gente ali acompanhava Juntava ali, aí a mãe velhos do Marcos tempos. cantava, o Vitor, né? O E Vitor, Darcy, nosso. Isso. Uma equipe muito boa, né? E, enfim, tivemos a alegria, né, de passar ali parte da adolescência e da juventude adorando a Deus. E ali eu conheci o Marcos, né? E Marcos, para quem, né, hoje é um pastor, Marcos, para quem não sabe, é professor universitário, é doutor, é oficial do Exército, enfim, tem uma vida secular bem sucedida, uma vida secular resolvida, mas teve uma trajetória marcada por altos e baixos com todos nós, né? E Marcos hoje vai falar um pouco da sua experiência de vida, aquilo que foi bom, aquilo que não foi, né? Assim como o pastor Márcio Oliveira, quando estávamos conversando com ele, né? Márcio Oliveira é aquele pregador que quando vai lá na igreja, né? A gente sai assim flutuando de tanta alegria, né? Tamanha a sabedoria e a unção com que Deus usa aquele ministro na palavra. Mas as pessoas às vezes ouvem um pregador, né? E sacralizam eles, né? Acha que a trajetória deles foi só de altos, né? louros, Nunca pecaram, nunca caíram, nunca desviaram, enfim. E o Márcio mostrou que com ele não foi bem assim. Ele teve momentos de distanciamento de Deus, que a carne venceu ele e que ele, né, chegou a abrir mão do altar porque não estava conseguindo vencer naquele período, né, as concupiscências da carne, enfim. Mas contou-nos experiências tremendas quando Deus entrou, interveio na vida dele e fez uma obra linda, uma obra maravilhosa. E hoje, então, eu quero apresentar para vocês o pastor Marcos Gonçalves, pastor da Amém. igreja. Comunidade Evangélica Palavra e Unção, em Bangu. Isso. Lá, fica ali em Bangu, no Catiri, Perto né, da Marcos? Coca-Cola. Isso, Catiri. Isso. Isso aí. Próximo ali à Coca-Cola. Tivemos o prazer de Isso. pregar lá há poucos meses atrás. Uma igreja linda, uma igreja acolhedora, uma igreja marcada pela unção, pela presença de Deus. Aliás, um dos fortes do ministério do pastor
a palavra, né? É um homem que a gente percebe que a pregação dele é focada na palavra, não é em filosofia, Amém. não é em sofismas, mas o Marcos é um homem bíblico, né? É um pastor bíblico. Você ouve o Marcos pregar e você ouve alguém discorrer sobre a Bíblia. E eu gosto muito Amém. disso, né? Então, pastor Marcos, só para a gente iniciar agora, né? O Marcos, gente, quando eu o conheci, Marcos era aquele adolescente, né? Aquele adolescente que toda a igreja olhava para ele Uhum. e dizia, né? Pastorzinho, né, Marcos? Isso Esse é o aí, pastorzinho. verdade. Ou então alguns profetizam, esse é um futuro pastor. O Marcos tinha Verdade. esse perfil, né? Enquanto a galera lá, os outros adolescentes, estavam querendo zoação e tal, diversão, o Marcos, na época, era um adolescente muito focado nas coisas de Deus. Então, havia um Verdade. diferencial na vida do Marcos. Era muito interessante. E claro que a gente. Eu era novo convertido, né? Eu estava chegando do mundo, entrando. E a gente vai percebendo essas coisas, né? Então, a gente olhava para o Marcos, caramba, esse menino aí, ele, ele Vai tem longe. um, ele tem um diferencial. Os adultos também, né? O Marcos era aquele adolescente que estava sempre aí com os idosos. Culto evangelístico, lembra? O pastor não, o pai do Ricardo, É Alberto, o Alberto Guimarães. irmão Alberto, né? Da Irmão Acordeon. Alberto. Tinha um Acordeon, isso aí. evangelista, né? Nas casas. Marcos estava Isso sempre aí. presente, né? Então, o irmão Alberto tocando acordeon e o Marcos com violão, às vezes, né? Violãozinho, isso Enfim, aí. foi uma fase muito linda, né? Marcos, como é que foi? Como é que era essa fase para você? Como é que foi essa fase para você? Primeiramente, quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? E dizer ao pastor Roberto, a Igreja Cristo Salva, os irmãos que estão nos assistindo, é um prazer muito grande estar aqui, participando com os irmãos, poder falar um pouquinho da minha trajetória até chegar ao pastorado onde eu estou hoje, né? E como o pastor Roberto falou, essa fase da adolescência ali na Igreja Batista, onde eu nasci, fui apresentado, onde meus pais casaram, irmão argentino e irmã Gilma, que são diáconos, onde meus irmãos foram apresentados, onde eu me batizei. Então, a minha fase da adolescência foi uma fase muito focada nas coisas espirituais. Eu sentia comigo que Deus tinha algo especial para mim. Eu era um adolescente que realmente, tanto na rua quanto no colégio Emílio Carlos, que eu me formei ali em primeiro grau total, ali, de primeira a oitava série, eu sempre fui focado nas coisas do Senhor, como o pastor Roberto falou, abrindo mão dos convites, abrindo mão de namoricos, né? Eu sempre, nessa fase, eu sentia realmente a presença de Deus, e como o pastor falou, no mês da adolescência, eu sempre botava um terno que era do meu tio Pedro, pai do meu primo Pedro, eu botava um terno marrom, e eu era o Wilson, que dirigiu da adolescência, né? Eu era pastor simbólico do mês dos adolescentes. Eu subia ao Eu púlpito, lembro disso. né, lembra? Terno É, marrom. E o nosso isso. amado pastor Eliseu me chamava de pastorzinho, todos os irmãos de pastorzinho. E eu É, sentia aquele chamado mesmo, sentia aquele. Eu era um garoto, eu me considerava um pouco diferente. Eu gostava de ler a Bíblia, eu gostava de orar, eu ouvia Deus falar comigo, né? Mas como o pastor falou, a nossa trajetória vai mudando mas o plano de Deus era muito grande na minha vida. Foi quando nós nos conhecemos, eu e o Roberto, participamos juntos de grupos, né? Mas eu sempre foquei na obra do Senhor, fui líder dos juniores, depois líder dos adolescentes, depois líder dos jovens. Né? Com 14 anos eu fui vice-moderador da Escola Bíblica Dominical da igreja. Então, os com irmãos adultos 14 já anos, acreditam. Marcos. 14 Com anos era a nossa 14 irmã anos. Eleni. Eleni era presidente, irmã Eleni era presidente superintendente da Escola Bíblica Dominical, e eu era o Nossa, o nossa, vice nossa, nossa querida responsabilidade. nossa querida Professor professora Eleni. Eleni, né? Isso. Provavelmente deve estar nos assistindo aí. Se Deus, tomara, né? E até É, dar um abraço a ela aí, pô, aprendi muito com ela. E a gente era aprendemos muito. o vice-superintendente, né? Então, da escola dominical, e nós aprendíamos muito ali, porque os adultos já tinham um chamado. Eu lembro bem da nossa irmã, a mãe de Giovanni, irmã, faleceu agora, esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Ela faleceu há pouco tempo. É, tem 2 semanas, né? Cada vez que eu vou à Igreja Batista, ela sempre me para, ficava conversando comigo ali uns 15 minutos e lembrava
com aquilo que você falou, pastor Roberto, lembrava, ela fala assim, eu nunca esqueço, pastor, me chama de pastor Marquinhos, para quem me conhece em Guadalupe, eu sou o Marquinhos. Para outros, o Gongon, né? E eu não. Às vezes pessoas daí vão pregar lá na igreja e falam, pastor Marquinhos, né? A Joyce está dando uma cola aqui, irmã Thalita. Irmã Thalita, desculpa, isso mesmo. Isso. Irmã Thalita, obrigado, Joyce. Irmã Thalita. Obrigado, Joyce. Que faleceu agora, 2 semanas, praticamente. E quando eu ia à Igreja Batista, ela falava, ó, pastor Marquinho, eu nunca esqueci da sua primeira mensagem, e foi sobre reerguendo os muros em Neemias, quando você tinha 14 anos. E essa mensagem foi em culto do lar, onde o nosso irmão Alberto, falecido irmão Alberto, dirigia o grupo de lares, né? Então ela sempre parava comigo e lembrava com os 14 anos. A primeira mensagem minha que eu preguei, que a minha avó Rosinha, falecida também, chamei toda a família para assistir. E eu lembro que naquela época meu irmão Marcelo está em Brasília, ele depois dessa mensagem falou, ele me chama de neném, né? Até hoje me chama de neném, Roberto. Barbadão me chama de neném. Ele falava, mãe, pai, não tem jeito não, o neném tem que ser pastor. Então, a gente já tinha esse chamado, né? Durante a nossa adolescência. Eu tenho várias experiências adolescentes, testemunho de adultos da minha adolescência. Nosso irmão Messias, você se lembra dele, Roberto? Pai da Madalena, que era corretor de imóveis, pai do pastor Elias. Lembro. Aquele homem, ele onde ele ia, ele me levava, ele me chamava para pregar, ele agora, via Marcos, Deus em mim. Entendeu? Tem uma pessoa que eu sei que marcou muito a tua vida, né? Você, em vários momentos que a gente conversou, você fez menção dela. E eu sei que é uma pessoa que marcou muito a tua vida de alguma maneira e deve ter marcado toda a tua família. E eu queria que você falasse um pouquinho dela e de alguma experiência que tenha vivido, que é a sua avó. Para quem não sabe, irmãos, a avó do pastor Marcos, irmã Rosa, lá da Assembleia de Deus também, de Jardim Santo Antônio, lá de Guadalupe. Isso, Guadalupe. Uma mulher de Deus. Queridos, pensa numa mulher de Deus. Pensa numa santa mulher de Deus. Foi a avó do Marcos. Você sabe aquelas mulheres, né, do coque, né, Marcos? Aquela assembleana isso aí, roupão, isso, tradicional. Roupão, só andava de manga comprida. Mas pensa numa mulher cheia de Deus. Pensa numa mulher que quando você chega perto, você sente a presença de Deus. Não é verdade, Marcos? E aquela mulher que quando se depara com uma pessoa endemoniada, não precisa nem falar muita coisa. Nem falar, o demônio sai correndo. Só de chegar perto dela já sai. Então fala um pouco aí da influência da tua avó na sua vida, Marcos. Pastor, você até ficou emocionado aqui, né? Porque a minha avó, só para ir do final para o começo, no dia que a minha avó foi hospitalizada, que ela tomou um tombo lá na varanda da casa, onde meu tio Pedro mora hoje, onde minha mãe mora em cima, fomos eu e minha prima Lucimara, e ela tomou um corte, o osso dela aparecia do braço, da perna, e mesmo sendo suturada ali, mesmo um pouco sem consciência, ela só conseguia falar assim, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. E começava a cantar um louvor que ela mesma tinha feito para o grupo Terra Prometida, que era da Igreja Assembleia de Deus. E os médicos ficaram admirados. É aquela árvore que até no toco, ao cheiro das águas, frutifica, né? E na hora, eu estou começando do fim para dar o testemunho do começo. Quando ela foi fazer a radiografia para suturar, para ver se não tinha acontecido nada internamente, lá na sala de radiologia, ela começou a cantar, começou a falar de Jesus, e os funcionários que iam fazer a radiografia dela começaram a chorar. Que negócio é esse? Quem é essa mulher? Eu falei, Deus está nesse lugar aqui. A enfermeira começou a chorar, a radiologista começou a chorar. Eu creio até perto da morte, ela foi testemunho. Né? E eu falei, como é que pode? E eu falava, Senhor, me dá um pouco de assunção da minha avó aí. Não era pastor ainda estava meio desviado. Né? Me dá um pouco de assunção, que até na morte gera vida. Né? Minha prima Lucimara está de testemunha disso. E aquilo foi muito emocionante para mim. Depois de 2 dias, minha avó faleceu. Mas eu pude acompanhá-la até o último momento. E as experiências com a minha avó, indo ali, como você falou, quanto a expulsar demônios, quanto a orar, era mulher de joelho vermelho, nos orientando. E me falava, me chamava no canto, falava, filhinho,
Cada vez que eu ia na igreja, dirigir ou pregar, eu chamava minha avó, ela falava, filhinho, Deus tem obra na tua vida, não desvia não, que você é homem de púlpito, você é pastor. E, pastor, interessante que, vou brincar aqui, eu comecei esse pé na igreja tradicional e pentecostal com a minha avó. Né? Eu ia para a Batista, fui criado na Batista, mas minha avó me levava para a Assembleia, rapaz. Então, tinha meses que eu ficava na Assembleia de Deus, na escola dominical, aprendendo como criança. E ia para os cultos. E quando eu via aquele movimento, eu falava, por que na minha igreja não tem isso? Eu gosto desse negócio, entendeu? Aí depois então, eu virava um... Então você já tinha um foguinho aí no coração, né? Já tinha um foguinho escondido ali, por causa da vovó Rosinha. E quando eu ia para a Batista, o negócio apagava. Aí quando eu queria uma chama maior, não dizer que a Batista não tem, mas aquele fogo pentecostal, eu ia para a Assembleia com a minha avó, entendeu? Então eu ficava nos dois lados, até o momento que Deus realmente me batizou com o Espírito Santo e eu não pude ficar mais na Igreja Batista. Né? Mas a experiência da minha avó, a minha experiência pentecostal, foi com a minha avó. Eu ia às vezes com ela nos grupos de visitação, de oração, e eu falava, como é que Deus pode usar uma senhora assim, idosa, já tinha uns 50 e tantos anos, para 60? Como é que Deus faz isso? E todos iam procurá-la, né? E ela sempre sentando com os netos, ensinando, explicando. Então, ver Deus foi assim um alicerce muito grande para mim. Eu pude ver o operar de Deus como era, né? E ela até hoje a gente lembra, né? E eu até tem na igreja lá, é uma sala de aula, né? Rosa Cândida, né? Então nós precisamos ter essas experiências. Eu creio que eu sou o que eu sou hoje, primeiramente pelos ensinos de meus pais no Evangelho, né? Igreja Batista, e o pezinho pentecostal, né? Por causa da Dona Rosa Cândida, né? Dona Rosa Cândida, minha avó Rosinha, que todos de Guadalupe conhecem, né? Que até já orou e ressuscitou. Até o irmão do pastor Jorge Napoleão, que era o Jefferson, professor de história, né? Não sei se você conheceu ele, professor. O irmão do pastor Jorge Napoleão. Conheci. Chegou morto na igreja. Minha avó, antes de entrar, pegou, orou por ele. Aí ele já entrou no culto vivo. E a irmã Maria Soares, a mãe dele, aceitou Jesus, ficaram ali na Igreja da Assembleia de Deus. Então a gente via Deus atuando. Que coisa linda, a rua toda, eu não sabia. Nossa, apertava. Citou o irmão do pastor Jorge Napoleão. Eu sabia uma coisa, né? Quando se manifestava um demônio lá no bairro, que as pessoas tinham dificuldade para expulsar, chama a irmã Rosinha. Chama a irmã Rosinha. Né? Isso aí. Aliás, são duas irmãs no bairro que eram chamadas para operações especiais. Né? Para expulsar demônio que ninguém conseguia expulsar. Uma era a irmã Rosinha e outra a irmã Lúcia. Eu não sei se você lembra. Mãe do Mel, que isso? Lembro, irmã. Outra aqui. Isso aí. Outra irmã de Deus também. Que Deus usa poderosamente, né? Ia muito lá na Assembleia de Deus também lá, né? Eu lembro, pastor, ela é de lá, né? Minha avó já estava com 70 e tantos anos, minha mãe estava cuidando dela. Aí, na vizinhança ali do lado, 4, 5 casas do lado da minha avó, tinha um endemoniado, né? E foram várias pessoas, ninguém conseguia expulsar o demônio. Aí foram lá na minha avó, minha mãe cuidava dela, chamaram minha mãe, dona irmã Gilma, tem um endemoniado ali, ninguém está conseguindo, tem como a irmã Rosinha lá? Minha mãe tem quase 80 anos, o que é isso, está doido? Como é que ela vai expulsar demônio com quase 80 anos, está doente, estou cuidando dela. Aí minha avó veio no portão andando assim, o que foi, Gilma? Não, mamãe, estão querendo que a senhora expulse demônio ali. Ela, não, deixa eu ir. Não, mamãe, não, eu quero ir, deixa eu ir. Aí eu fui com ela, rapaz. Aí quando eu dei a mão a ela, mãe, deixa que eu vou, vamos, vó. Eu fui com ela, aí quando fui subindo a escada da casa, na porta, demônio sentado no sofá, fazendo maior arruaça, endemoniado lá, né? Possesso, rapaz possesso. Quando minha avó entra na escada, antes de entrar na sala, ele dá um grito, não, você não. Ela não precisou falar nada. Só ela entrar na porta, nem entrou na sala, na escada, o demônio já saiu, aí a pessoa já voltou ao normal, aí ela já acabou, eu falei, avó, já acabou, vamos embora. Não precisou nem orar, não precisou fazer nada. Aí eu falei, agora vocês orem aí por ele, aí, porque o que ela tinha que fazer, ela já fez. O demônio reconheceu se ela dá uma palavra. Eu falei, meu Deus, eu quero um negócio desse, eu queria um negócio desse. Como é que a gente faz para ficar assim? A gente vê a pessoa assim, mas não sabe uma vida de jejum,
e de oração. Vai procurar a E a vovó, cadê gente a vovó? Está orando. A gente quer, mas é, não busca, né? eu Essa lembro é pelo a... joelho dela, né? Que você O fez joelho, menção todo do joelho da vermelho. tua avó. Muito Tinha vermelho. calo no joelho. Calo no joelho. Ele é Tinha vermelho, calo com no joelho. calo. É, De oração mesmo, visitação. Então foi a experiência pentecostal que eu tive, né? E muito me agregou, né? A vovó orando por nós. E minha última experiência, pastor Roberto, ah, depois da morte, antes da morte dela, né? Foi na igreja Assembleia de Deus, eu estava moído, um dia moído, né? E eu peguei o carro, fui andar pela rua, a voz falou assim: vai para a Assembleia de Deus, tem culto. Lá era um sábado. E eu desesperado e fui, resolvi ir, parei. E quando eu entrei ali, tentei me esconder num canto do banco, ponta do banco para sair lá. Eu falei, não vou ficar nesse culto, não, eu vou sair. E os bancos da Assembleia tudo apertadinho assim, né? Quase não dá para você entrar, né? E fica na quina da é. parede. Ainda não era essa grande, era pequenininha ainda, né? Tinha reformado. O pastor Dantas não tinha aumentado ainda, agora mudou o pastor. Eu fiquei na ponta para sair pelo corredor. Aí cada vez que o culto ia acontecendo, chegava uma pessoa, ia me empurrando para a parede. Ah, posso sentar na ponta que eu tenho um filho? Aí eu ia me esticando. Aí entrava um gordinho, só pode chegar para lá. Acabou que eu fiquei prensado na parede. Tipo assim, Deus falou, você não vai sair daqui nem que você queira. O Senhor me amarrou no culto, né? E, pastor, o negócio tão interessante que quando o pregador, eu achava que estava tudo chato para mim, não estava com a cabeça. E quando o pregador, o nome dele é até Marcos também, subiu ao púlpito para pregar, ele leu a palavra, puxou um louvor e nem entrou na mensagem. Começou a falar em mistério e olhou para mim assim e falou assim: aquele moço ali no canto da parede que tentou fugir, Deus amarrou na igreja. Aí eu fiquei assim: não, é você mesmo que está olhando para lá e para cá? Aí ele apontou para mim e falou assim: você, meu filho, Deus manda dizer, teu lugar não é aí, teu lugar é aqui em cima. Deus está te restaurando hoje, que é um compromisso contigo hoje. Sai de onde você está, porque o teu lugar é aqui em cima. Deus te chama para o pastorado. Já viu uma criança chorando, pedindo pirulito? Viu? Fazendo beicinho. Eu saí daquele banco rastejando, fazendo biquinho. E quem me recebe lá na frente? Vovó Rosinha, nos muitos cultos dela. Ela começa a chorar, meu neto, agora sim, agora eu posso ir em paz. Deus. E ela falou um negócio para mim, Roberto, que acho que a família, nem lembro de ter falado para a família, ô Jesus, fico até emocionado, porque ela falou assim: você foi chamado para ser restaurador da nossa família. E tem sido isso, Roberto. Tem É. sido assim. Tem sido assim. Foi chamado, eu posso ir embora, porque a minha oração, Deus já tinha falado que era você, a minha oração está se cumprindo na sua vida. E logo depois ela veio a falecer naquela história toda, mas a minha experiência de chamado de Deus, dali eu ainda dei uma titubeada, né? Depois meu último chamado foi na igreja de Filadélfia, o pastor Genival, vou contar aqui também se der tempo. Eu sei que é corrido, mas a gente recebe de Deus, ainda fica meio assim, mas quando Deus tem um chamado, a gente acredita. Chegou um momento na minha, eu falei, não, abro mão e vou cumprir o chamado de Deus. Então, você lembrou bem da minha avó, e foi as experiências espirituais que eu tive, tudo foram com a minha avó. E o pé pentecostal, né, veio dela. Ela, vamos para a igreja Assembleia de Deus. Ela falou, você é pentecostal. Eu falei, não, avó, sou da Batista, não, mas vem comigo. E mamãe deixava, papai deixava, né? O importante é que aprendemos muito na Igreja Batista, e a nossa experiência administrativa de igreja não tem que mensurar. Foi a nossa Nossa escola. base, nossa escola. Foi a Fomos nossa ali, base. os vários pastores, eu, você, Alberto, Zé Antônio e muitos outros aí, Marquinho, Iapuã, né? Tudo geração dali, Ricardo, né? Ricardo, tudo homens de Deus, né? muitos Tudo homens pastores. ali, formados ali por Deus e alicerçados. A gente não é menino, Roberto. Eu costumo É. dizer na igreja, eu lembro na igreja batista, você assumia um cargo e ia até o final. Não tem essa meninice, não, o negócio é sério. Eu falo, aprendi na igreja batista assim, seja sério, não fica abandonando o cargo por qualquer coisinha, não. Assuma a responsabilidade que Deus colocou na sua vida, né? Então, minha filha entrou agora aí. Beijão, filhona, Stefano, lá de Brasília. Ah, que legal. É, ela é esposa dela. Beijão, Então, Stephanie. tá como o Vander Júnior aí, mas ela que É, entrou. Então, legal. essas experiências, a base batista e a base pentecostal nos moldaram, né? Amém? Marcos, Tomar bem aqui. passada aí a fase da tua infância, né, ou melhor, da tua adolescência, tal, chegou a juventude, né?
agora você entra para a Força Armada, entramos Sim. praticamente juntos, né? Você acha que 85, né? Isso, Em eu entrei em 87. 86, né? Em Marcos entrou 87. em 86. Você entrou em 87? 87, 87. Eu entrei em 86 para a Marinha e Marcos entrou em 87 para o Exército, né? E aí seguimos carreira, né? Até há pouco tempo atrás, né? Hoje ambos estamos na reserva. Mas Marcos, eu lembro que houve um período, né, nessa sua vida que você se desligou um pouco das coisas Totalmente. de Deus. Como é que foi essa fase aí para você? Pastor Roberto, é o que a gente prega, né? Eu me desliguei das coisas de Deus, mas nunca deixei de ir para a igreja. Mas sabia que não era digno de estar ali. Né? Então, a partir do momento. Logo quando eu entrei para o Exército, né? Coisas novas apareceram, né? Deixei me contaminar com algumas coisas, né? E fiquei, aquela espiritualidade que eu tinha na minha adolescência começou a se perder. Então, eu comecei a me agradar com as coisas do mundo. Entendeu? Eu comecei a fazer coisas que eu sabia que não agradava a Deus. Tá? Então, eu comecei a ser um crente hipócrita. A gente fala, estou falando aqui porque Deus tinha um chamado na minha vida. As pessoas que... Eu lembro até você mesmo, né? A gente conversava muito nessa época. Né? E você fala, Marcos, você é homem de Deus, rapaz. Deus tem um plano na tua vida. Você falava, eu tinha uma admiração por você na adolescência, rapaz. Ó, volta para Jesus. O que Deus quer fazer na tua vida. Entendeu? Então, foi um momento de muitas perdas, pastor Roberto. Muitas perdas. Né? Eu me casei com a minha primeira esposa, né? A Ana Paula, que todos conhecem, onde eu tive minha linda e maravilhosa filha Stephanie. Né? E aí, pelo meu pecado, pelo meu afastamento do Senhor, eu casei muito jovem com a pessoa que eu amava, que era, todos sabem, minha ex-esposa Ana Paula, que faleceu. Você conhece a história. Pastor Zé Antônio fez o nosso casamento, né? Nos casamos nos amando, mas as minhas escolhas, né? As coisas que eu fazia, eu comecei a perder tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Dinheiro, status, meu casamento, né? Perdi meu casamento e tal, e comecei a enveredar por um lado que Deus totalmente não se agradou. Eu lembro, pastor, que eu servi na fronteira 3 anos, 2 anos e 8 meses. Eu lembro dessa fase, desse período. 2 anos e 8 meses. E naquele lugar eu fiz muitas coisas erradas, aprontei muito. Né? Eu sozinho, minha esposa na época, Ana Paula, não foi. Minha filha tinha 2 anos, não foi também. Que era um lugar muito inóspito, né? E eu achei por bem não ir para não passar não tinha luz, não tinha água, era um negócio muito difícil, no meio do mato. E eu falei, nós vamos ficar aqui, eu vou juntar um dinheiro, a gente vai depois construir alguma coisa. Né? Mas por causa do meu pecado lá, quando eu voltei até a construir, mas perdi tudo. Né? E a última perda foi o meu relacionamento, né? Meu primeiro casamento, entendeu? Então, fruto do pecado, mas a chama do Espírito Santo sempre esteve sobre mim. E lá na fronteira eu quase morri. Entendeu? Porque eu fiz algo errado e depois 5 homens vieram para me matar. Eu me levar para o meio do mato para me matar, uma experiência muito... Só que, pastor, aqui no Rio, meu pai orava, entendeu? E quando o fato aconteceu, mas Deus livrou com a mão dele, chegou alguém e falou, não mexe com ele não, ele é meu amigo e tal, e me liberaram. 2 dias depois, meu pai me liga e fala, Marcos, está tudo bem contigo? Eu falei, pai, está tudo bem, porque eu estava orando, e Deus me deu um sonho, que eu via 5 homens entrando aqui em casa, batendo no portão e vindo te buscar. E eu falei, não, meu filho não vai não, nós vamos entrar e levar seu filho. Eu falei, pai, foi a sua oração que me livrou, porque 5 pessoas iam me levar para matar. Mas a mão do Senhor, as suas orações, e a oração da minha falecida avó também, não nessa época, a avó era viva ainda, né? As orações dela por todos os netos me cobriram naquele momento. Então foi um momento assim muito difícil, muito choro, muito... Apesar de estar na igreja, fazendo as coisas, às vezes, de Deus, a gente errado, né? Até que Deus me deu um ultimato, né? Quando ninguém mais acreditava em mim dentro da igreja, ninguém dava valor, né? Pessoas, depois que fui pastor, falavam, ainda não acredito em você. E depois vieram me pedir desculpa, viram Deus na minha vida, né? Que aquela fama errada, pastor, ficou. Ninguém acreditava que o pastor Marquinhos era cristão. A fama errada ficou.
A gente constrói uma imagem, mas em 5 minutos você destrói aquela imagem. Por isso uma aquele coisa que está de pé, cuide para que não caia, né? É uma coisa que eu sempre falo, Marcos, e eu ensino a pastores, a líderes, eu sempre falo o seguinte: olha, para você construir uma reputação, para você construir algo que diga respeito ao teu caráter, você leva muito tempo. Muito Com tempo. certeza, muito tempo. Agora, para destruir, basta 5 minutos, um erro. episódio. Um episódio. Né? Você pode ficar marcado por um episódio. Isso então, aí. assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado da nossa vida, né? O que a gente faz, porque reconstruir também dá trabalho, né, Marcos? Dá trabalho. A reconstrução, até porque a marca, o estigma, ele nos acompanha durante um tempo, né? Mas, claro, chega uma hora que as pessoas veem que Deus é conosco, né? Eu queria que você contasse a sua experiência, que quando você se deu conta, vamos dizer, que você estava lá como filho pródigo, né? Isso. Lá, tal. Essa é muito boa essa experiência. Um dia você caiu em si. Isso, um dia você caiu em si. Mas uma experiência que você me contou, Marcos, que me impactou bastante, que eu nunca tinha ouvido isso. Você falou que Deus te usou para falar para você mesmo. Deus usou a tua boca para exortar você mesmo. Como é que foi isso? Isso mesmo. Conta aí para o pessoal. Eu estava naquela fase ainda tentando me regenerar e eu fazia parte da igreja Filadélfia de Guadalupe, pastor Genival, né? Um abraço para ele, se estiver assistindo, a família ali. E eu era do Ministério de Louvor. E de vez em quando o Ministério de Louvor tinha alguma coisinha que precisava botar no eixo, né? E uma certa manhã, depois do culto, a gente fazia o ensaio depois do culto, domingo de manhã, havia uma reunião do Ministério de Louvor. E nós fizemos ali um almoço entre nós, meio-dia e pouco, e fomos para a reunião que ia acabar umas 3 horas, né? E estávamos ali na reunião, pastor. E antes de começar a reunião, o pastor Genival, a irmã Juvete estava também, pediu para todos se ajoelhar para orar. E não sei se foi ela ou ele começou a orar. Na oração, cada um ia orar, né? E quando chegou a minha vez de orar, eu digo para vocês, eu não me achava digno, né? Quando chegou a minha vez de orar, eu comecei a orar e Deus me levantou e Deus me usou profeticamente para todo mundo do Ministério Louvor. Para todos. Eu ia em cada um e Deus me usava e foi aquela glória. E quando acabou, todo mundo impactado, a reunião acabou e o pastor ficou meio duvidoso, porque ele sabia quem eu era, falou, não tem condições de Deus usar um homem desse. Aquela dúvida, né? E Deus toma a irmã Juvete e diz assim, ai de ti se duvidar do meu servo, fui eu quem usei. Aí ele caiu em si, aí falou assim, Marquinhos, à noite você vai pregar. Eu falei, que isso? Não, eu vi Deus na tua vida agora, à noite você vai pregar. E quando foi culto da noite, me preparei, culto da noite, fui pregar, orei aquele período todo ali. E quando o nosso irmão Marcelo Chicão, você conhece, pode contar, ele chorava igual criança. Minha filha está aí também, pode testemunhar, né? E naquele culto cheio, não era o templo novo ainda da Filadélfia, era aquele pequeno ainda com as pilastras, né? Onde você foi lá também, era de lá. E eu comecei a pregar e Deus também me tomou para a igreja. Eu comecei a ser usado para várias pessoas no meio da igreja. E naquele momento, no corredor da igreja, ministrando e sendo usado para as pessoas, Deus me usou para mais de 15 pessoas ali, profeticamente. Deus falou comigo, tá vendo aí? Com você. E se retornar, porque eu mesmo te levarei em pouco tempo. Aí eu falei aquilo para a igreja. Eu falei, irmão, Deus está falando comigo aqui agora, que é isso que Ele quer de mim. E se eu voltar a ser quem eu era, Deus vai me levar. Aí minha filha começou a chorar em prantos. Aí eu olhei para ela e falei, Jesus, pode ficar tranquila, filha, que papai não vai morrer agora não, porque dessa posição ele não sai nunca mais. E dali, pastor, eu nunca mais saí dessa posição. Dali eu fiquei mais um tempo, até que o pastor Carlos, né, marido da Eliane, um homem de Deus na minha vida, viu Deus em mim, né, e acreditou em mim e me chamou para abrir uma filial da Igreja Pentecostal do Amor de Deus aqui no Rio. E o interessante é que eu fui abrir essa igreja sem crédito nenhum, pastor. Acho que só quem acreditava em mim era minha família e o pastor Carlos, né, que pessoas diziam assim, ó, minha filha, é verdade, ó,
Daqui a pouco tempo você volta, que você vai cair, pode ir, mas você vai manchar o evangelho. Eu falei, não, nunca mais eu volto a ser como eu era no Egito. E as minhas experiências ali no Catiri, começando com 5 pessoas, e onde Deus me colocou hoje, é a prova viva de que quando a gente toma uma posição diante do Senhor, Ele cumpre o seu propósito na nossa vida. Eu costumo dizer que onde tem mais pessoas com sonhos não realizados é no cemitério. Ah, mas por que não realizou? Porque o plano de Deus tem uma direção, tem uma estrada. Enquanto estivermos nessa estrada, Deus cumpre. Se eu me desvio, o plano continua. Deus não vai atrás de, não vai, o plano, a rota dele não muda para me achar, não. É eu que tenho que voltar para a estrada para seguir a rota do plano de Deus. Então, quando eu saí da rota, o plano dele continuava na estrada. Mas ele não mudou a rota para atrás de mim, não. Eu que tive que voltar para seguir o mesmo caminho. Mas o Espírito Santo lá fora falou, rapaz, volta, porque o que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. E eu louvo a Deus por isso, por ele ter tomado essa atitude. Pastor, e as perdas que eu tive na minha vida, e para você que está nos assistindo, depois que eu tomei essa atitude, só foram honras na minha vida. Deus restaurou a minha vida financeira, Deus restaurou a minha vida sentimental, Deus restaurou minha vida patrimonial, Deus me deu experiências no ministério para mostrar que Ele é comigo. Aquele momento que você quer desistir, o peso, como você já passou, eu estou contigo. Lembra lá de quando você era adolescente, que eu te chamei? Sempre vem minha tona quando eu era jovem, adolescente, né? E alguns irmãos da minha igreja estão assistindo aí, sabem que a gente tem crescido muito e aprendido com o Senhor, vai aprendendo a cada dia. Mas Deus tem um plano na vida de você que está nos assistindo aí. Como o pastor Roberto falou, vocês veem às vezes o pastor, né? E pensa que já nasceu assim, sempre foi assim. Tiveram muitos percalços. A minha diferença, pastor, é que, eu não sei o pastor Márcio que pregou, que fez a live semana retrasada, eu nasci no berço evangélico e me desviei. Tem gente que nasce no mundo e vira cristão, né? Eu não tinha motivo para me desviar, para andar para lá e para cá. Mas eu nasci num berço evangélico, com um chamado de Deus na minha vida, e com experiência com meu pai, minha mãe, com a minha avó Rosinha, e me desviei, mas voltei. Outras experiências são pessoas que estão no mundo e aceitam a Jesus, têm experiência do mundo, né? Mas a minha experiência foi dentro da igreja, depois fora da igreja, e depois voltei para a igreja para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Então, esse insight, essa chama que se acendeu lá na igreja de Filadélfia, né? Nesse culto que Deus usou para mim mesmo. Uma coisa importante aí, Marcos, dentro do que você falou, você nasceu no berço evangélico, desviou na idade adulta e hoje Deus restaurou todas as áreas da sua vida. Hoje você é reconhecidamente um homem de Deus, respeitado, um homem cuja vida tem sido exemplo para muitos, verdade, uma vida frutífera. Isso mostra, isso nos ensina algo, Marcos. Assim como, né, na live com o pastor Márcio Oliveira semana passada, a mesma coisa. Deus, e essa mensagem que fique no coração de quem está nos assistindo. Você que, por alguma contingência, falhou, errou, pecou, meu querido, não pense que está tudo acabado para você, que Deus não quer mais nada contigo, que Deus virou as costas para você, não. É o que o pastor Marcos falou. Se você cair em si, se arrepender e voltar para o caminho, porque, né, o que o Marcos disse foi o seguinte, o plano de Deus, a estrada do plano de Deus já está pavimentada. Já está pavimentada, Agora, se vamos trilhar nela ou não, aí a escolha é nossa, a decisão é nossa. Agora, o caminho já está pavimentado. Agora, você que estado por alguma razão, decepção, frustração, seja razão, você tem na cabeça, entrou no teu coração a ideia de que Deus não quer mais nada contigo, meu querido, isso não é verdade, nem biblicamente e nem com base na experiência. Está aí a experiência do pastor Marcos, né? Depois de ter caído assim em situações que nem ele mesmo, com certeza, acreditaria que um dia pudesse chegar a tal ponto, mas no dia em que ele se posicionou, no dia em que ele, Senhor, eis-me aqui,
que se cumpra na minha vida o teu propósito. Está aí. Com Deus é certeza. bom. Querido, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu gosto de uma frase, é muito utilizada nos Estados Unidos, né? Pastores americanos, evangélicos americanos usam assim, quase que como bom dia ou boa noite. Deus é bom o tempo todo. O tempo O tempo todo, todo. Deus é É bom. aquele Né? filme, Os né? Estados Deus não Unidos está têm morto, isso aí. é quase que uma gíria, né? Então, É, assim, Deus isso é aí. bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Então, assim, Deus é bom, Deus é misericordioso. Se você que está assistindo essa live está numa situação como essa, pecou, volta para o caminho, volta para a estrada. Aleluia. Senhor, eis-me aqui. Recebeu o filho pródigo de braços abertos, Isso aí. como o pai da Para parábola, receber. que representa o próprio Deus, recebeu o filho com festa, assim será contigo, querido. E a restauração é fato. Haverá restauração para a tua vida. Marcos, outra experiência também interessante que você compartilha comigo, né, quando a gente se encontra, tuas experiências em sala de aula, né? Marcos, eu Ih, falei no rapaz, isso é início muito bom. da live, né? Para quem não sabe, Marcos dá aula é Castelo Branco, Marcos. É Não, na na Castelo que Cândido você dá Mendes aula? e na Simons. Na Cândido e na É, Simons, sim. Cândido Marcos Mendes dá e aula, Simons. então, em duas universidades, na Cândido Mendes e na Simons. E o Isso. Marcos, né, agora um homem cheio do Espírito Santo, né, não perde a oportunidade de Não, semear a palavra do evangelho em sala de aula, não né? mesmo. E Marcos já teve várias experiências aí em Muitas. sala de aula, experiências tremendas, inclusive alunos que hoje ele compartilhou comigo, tem alunos que, São né, membros da foram seus igreja. alunos na universidade e hoje frequentam lá a sua igreja. Conta pra gente aí, Marcos, experiência Amém. que você teve impactante em sala de aula. É aquilo que a gente fala, né? Paulo fala para Timóteo assim, enche a palavra a tempo e fora de E tempo, fora de né? tempo. Uma experiência bem interessante, que, dentre várias, mas não tem como falar todas aqui. Eu estava dando uma aula na faculdade, na Simons, uma turma de uns 60 alunos. A matéria era produção textual. E eu estava falando sobre pleonasmo, pastor. Pleonasmo. Pleonasmo, os irmãos da igreja conhecem essa história. É aquela repetição de ideias, né? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, né? Isso é pleonasmo. Aí eu estou explicando, aí um aluno lá no meio levanta a mão e fala: professor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: claro. Na Bíblia, aí eu, Jesus, na Bíblia tem um texto, não sei se o senhor conhece, eu falei: conheço um pouquinho, né? Na Bíblia tem um texto, quando Jesus ressuscita Lázaro, que a versão de Ferreira de Almeida fala assim: Lázaro sai para fora. Isso é pleonasmo? Eu falei: Jesus, e agora? Ao pé da letra seria um pleonasmo. Sai só pode ser para fora. As versões atuais da Bíblia não está mais assim, vem para fora, né? Mas a primeira de João Ferreira de Almeida está sai para fora. Né? As Para outras não, fora, NVI atualizada, né? Agora vem para fora. Aí eu falei, aí ela falou: mas a Bíblia não é formal? A Bíblia não tem que usar a linguagem culta? Por que, que o autor usou, traduziu como sai para fora? Eu falei: Jesus, e agora? Eu vou dizer que Como a é que eu Bíblia é vou sair formal, vou dessa? dizer. Como é que você? A Bíblia é formal, porque tem isso lá. A Bíblia não usa vício de linguagem, porque ali não é um livro poético. Salmos usa figura de linguagem, provérbio, ali não era poético. Eu tinha que usar a linguagem culta, normal. Aí o Espírito falou assim: me usa agora. Aí eu, para tentar sair, eu falei assim: gente, a explicação que eu tenho é teológica. E eu não posso ensinar explicação teológica dentro de uma faculdade. Senão alguém vai me denunciar, tá bom? Quem quiser depois, eu respondo. Aí a aluna falou assim: não, professor, ninguém vai denunciar o senhor, não. Pessoal, o professor pode explicar para a gente, na base da teologia, todo mundo, pode! Eu falei: Jesus, e agora? E Fizeram, agora? Tentei fizeram um plebiscito rápido ali. plebiscito na hora, rapidinho. Eu tentei sair pela tangente, mas aí, pastor Roberto, eu não tinha explicação. Aí o Espírito Santo, na hora, eu falei: gente, a explicação teológica é o seguinte: o Espírito Santo foi me dando. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto e tinha um túmulo com a pedra. Mas quando Jesus chega,
ele fala, Lázaro, sai para fora. Aí eu falei, primeiramente, Lázaro estava morto. A primeira ordem de Jesus teria que ser, Lázaro, ressuscita e sai. Mas Jesus não manda ele ressuscitar. Jesus já manda ele sair. Aí eu entendo que quando Jesus chegou perto do túmulo, Lázaro lá dentro já ressuscitou. Só Jesus chegar, Lázaro lá dentro ressuscitou. Por isso que ele já mandou sair. E o primeiro sai é entre Deus, Jesus e Lázaro. É aquilo que ninguém vê, é dentro da pessoa. O primeiro sai é sair da escuridão para a luz, sair da morte para a vida. É entre Deus e você. Por isso que ele falou, sai. Sai da tua treva para a luz. E o para fora é para todo mundo. Tá tentando ligar para mim, eu estou no meio da live. Só um minutinho, Marcos. Tá. Que me ligaram aqui Uhum. e interrompeu aqui. Eu esqueci de desativar aqui a ligação. O primeiro sai, que eu expliquei, o primeiro sai não é pleonasmo, porque o primeiro sai é entre Deus e nós, ninguém vê. É no interior. E o para fora é para todo mundo ver o que Deus fez, mas para fora tem que tirar a pedra. Depois que eu expliquei isso, todo mundo obrigado, gente, vamos continuar a aula agora. Acabou a aula, tranquilo. Aí vieram alguns alunos, o senhor é pastor? Aí, o senhor quer pregar na minha igreja domingo, sábado que vem? Quer pregar no grupo culto jovem? Aí já recebi uns 5 convites ali. Recebeu até convite ali? Até convite. Aluno veio, eu também sou crente, também tinha pastores, tinha presbítero na sala. Ah, só quer pregar? Preguei umas 5 igrejas. Na outra semana, pastor, aula de novo. Aula de novo. Aí a menina vem, acaba a aula. Ela falou assim, eu chamo o senhor de professor ou de pastor? Eu falei, aqui chama de professor. Ela falou, eu queria te agradecer. A minha menina que fez a pergunta. Por quê? Pela pregação de semana passada. Eu falei, mas eu não preguei, eu ensinei. Não, o senhor pregou. E aquela pregação mudou a minha vida. Eu estava para me separar do meu marido. Tá? Meu Deus. Mas eu estava blasfemando contra Deus, rancor. E quando o senhor explicou que o primeiro sai dentro do homem, é Deus com o homem, eu entendi. E eu mudei o meu interior nessa semana. E para a honra e glória do Senhor, eu e meu marido não nos separamos, estamos juntos, vamos permanecer para sempre. A tua palavra restaurou a minha vida e restaurou meu casamento. Então, essa foi uma das experiências maravilhosas. Outras, você está lá, a pessoa pede para você orar, expulsar demônio, para você aconselhar. Aí eu falo, Jesus, como é que eu vou fazer um negócio desse aqui? E são várias experiências na sala de aula, né? E uma das marcantes foi essa aí, né? Foi essa aí que muito Deus... Legal. E a gente dá o testemunho lá. A gente tem que ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja, né? Graças a Deus, como eu falei para você, né? Várias pessoas vão à igreja. Tem uma diaconisa da minha igreja que era minha aluna. Vários alunos vão na minha igreja, frequentam, vão aos cultos. Já alunos foram levar grupos lá e tal. Então, eu tenho um testemunho ali e várias experiências espirituais. Às vezes estou dando aula e estou pregando, né? Eu dou aula, às vezes, a pessoa, só é pastor? Eu falo, não, só dei aula quando estivesse pregando. Não tem jeito, né? Aí, graças a Deus, a gente tem tentado ser professor, mas às vezes fica difícil. Mas isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa muito boa, Marcos, porque a gente sabe que o meio universitário, o meio acadêmico, é muito avesso, né? A evangelho, a cristianismo, né? Então, né, minha formação é psicologia, eu passei 5 anos da minha vida em sala de aula ouvindo professores completamente descrentes, né? Que não gostam, antipáticos à Bíblia, antipáticos ao cristianismo, né? Que rejeitam todas as ideias relacionadas à Bíblia, enfim. Eu passei 5 anos da minha vida ouvindo essas coisas. E eu vejo que, no tempo atual, nós temos cada vez mais professores universitários evangélicos, pastores, muitos pastores dando aula em universidade. E eu acho que a gente tem que cada vez mais ocupar esses espaços. Com certeza, que está faltando para os alunos. E para que essa juventude não fique à mercê dessas ideias anticristãs. Com certeza. Porque eles recebem, eles vão ali, né? O universitário chega lá, né? É uma experiência nova e senta ali naqueles bancos e
jogam para eles, eles aceitam, né? Então, Verdade, assim, verdade. é, Sem é muito criticar. importante que, inclusive, nós, pastores, preparemos nossos jovens no campo acadêmico para que se tornem no futuro, quem sabe, professores, mestres, doutores, para que ocupem esses espaços que hoje, né, ainda temos uma grande carência. Glória a Deus. Uma outra coisa, Marcos, né? A gente já está aí nos momentos finais, né? Finais, isso, vai Faltam dar uma hora 10 já. minutos apenas para a gente terminar. Que esse momento atual, né? Vamos fazer uma análise rápida aqui do momento atual que a gente está vivendo aí de pandemia, essa coisa toda. Marcos, o que tem te ensinado? O que você tem aprendido com esse momento? Qual é a tua visão, a tua percepção do momento atual que a gente está vivendo? E quais são as lições que você tem tirado aí desse tempo? Amém. Esse momento tem sido muito importante. Até nós conversamos outro dia, eu creio que Deus permitiu tudo isso para reajustar as coisas. Eu entendo que a igreja estava muito... Marcos, só um minutinho. Só um minutinho. Eu não sei se é só comigo, mas agora o áudio ficou baixo para mim. Eu não sei se é só para mim. Estou te ouvindo bem aqui. Estou ouvindo bem. Eu não sei se é só para mim, mas agora eu estou te ouvindo bem baixinho. Eu queria que o pessoal, bem. Por gentileza, aí, o Alex entrou agora aí. Okay. Manda alguém dizer se está ouvindo bem. O pessoal que está assistindo aí, vocês estão ouvindo bem o pastor Marcos? A gente já estão me ouvindo bem aí, gente? Finais, mas o áudio dele dá um ok aí. Baixou bastante. Tira aqui. Eu queria que o pessoal sinalizasse aí, o pessoal que está assistindo. Então, Renata, sim? Tá ótimo. Então, ok, áudio ok. Eu estou te ouvindo. Tá ok. Então, Pastor Ribamar. Amém. Pode falar. Esse momento, eu creio que tá no máximo. Foi uma permissão de Deus para reajustarmos a vida, tanto familiar quanto ministerial. Né? Então, eu entendo que foi está sendo um momento de reajuste das famílias, espiritualmente falando, ajustar problemas, pais, filhos, mães, espiritualmente, e reajustar a igreja. Né? Então, eu creio que esse novo mecanismo que nós estamos usando para não deixar os cultos pararem, tem sido uma maneira da igreja cumprir a sua eclesia, o ID. Porque se você vê, pastor Roberto, quantas pessoas estão sendo atingidas que não tinham sido antes. Eu fico meditando quantas pessoas estão ouvindo minhas mensagens, meus estudos, que não tinham ouvido antes. Então, eu tenho tido experiência das minhas lives de pessoas que têm aceitado Jesus, têm voltado, têm se reestruturado e têm aprendido com a palavra de Deus. Então, eu acho que algumas igrejas estão muito fechadas, concentradas dentro delas, com as picuinhas internas. E agora Deus mostrou que essas picuinhas têm que acabar. Aí eu pergunto e falo na minha igreja, a questão não é voltar aos cultos, a questão é como nós iremos voltar para os cultos. Você está voltando diferente? Você vai voltando transformado? Você está voltando mais amoroso? Você está voltando mais adorador? Você está voltando mais contrito, cheio da presença? Porque aquele tempo, pastor, que a gente não tinha em casa por causa do trabalho, por causa das coisas, de ler e orar, Deus fechou tudo para que nós pudéssemos ter. Aí eu pergunto, nós estamos tendo? Então Deus permitiu isso para reajustar a nossa vida espiritual. Aquele pai de família que saía às 5 horas da manhã, chegava às 10 da noite, que agora está na quarentena, que não conseguia orar nem ler a palavra, Deus falou, arruma a tua casa, coloca tudo no lugar, ajeita tudo, porque eu creio que a questão não é quando vai acabar, a questão que eu falo para vocês é como nós seremos quando acabou. Quem era você dia 15 de março de 2020? Olha o Bernardão aí. E quem será você quando essa pandemia acabar? Como pai, como esposo, como filho e como homem e mulher de Deus. Então, pastor, eu tenho aprendido muito com isso. Minha igreja tem aprendido muito. A minha igreja ficou muito mais solidária, pastor. Nós fazemos distribuição de cesta básica, nós fazemos visitação, pessoas acometidas com Covid-19.
Na minha igreja, pessoas estão levando comida para pessoas doentes, coisa que nunca tinha acontecido, né? Que estão lá entrevados, não conseguem nem cozinhar. O amor se juntou assim. Deus fez isso para que nós voltássemos a Atos 3, né? A essência do evangelho, e viviam numa comunhão, no partir do pão, nas orações. Estava faltando essa essência. E quando não há essência, há picuinhas nas igrejas. E Deus permitiu, primeiro, a primeira igreja na sua casa. Ajuste sua casa primeiro. Ajuste sua casa, volte à comunicação com a sua família, né? E agora, quem você vai ser na igreja? Comece a se unir com seus irmãos, comece a... Então, infelizmente, pessoas estão morrendo, muitos morreram, mas eu louvo a Deus por aqueles que estão de pé, que Deus sustentou, as igrejas que Deus tem sustentado, para que possamos voltar diferente. Eu, particularmente, com a minha esposa, minha família, nós aprendemos muito. A minha visão, pastor Roberto, de pastorado mudou muito nesses 4 meses de pandemia. Totalmente. A igreja é fora, não é dentro, é fora. Por isso que as portas se fecharam. Mas a igreja, aleluia, continuou sendo igreja. Deus mostrou, ei, a igreja não são as 4 paredes, a igreja são vocês fazendo a obra fora. Todos tinham saudade do templo, eu falo, também tenho de abraçar o irmão, mas a igreja somos nós e vamos continuar divulgando a palavra. Então, o aprendizado é esse, e torcemos para acabar logo, mas se demorar também, vamos continuar fazendo a obra, momento com Deus, nossas lives, né? Tem aberto para pessoas aí, e Deus tem trabalhado de maneira sobrenatural. Amém? Amém. Muito bom. Que bom, gente. Eu tô vendo aqui, o Marcos, as pessoas que estão interagindo aí. A gente não vai, infelizmente, o horário já encerrou. Já passou 6 horas. A gente não vai poder abrir aquele espaço para as perguntas, né? Até porque eu estou com um compromisso daqui a pouco também. Eu vou terminar aqui, já vou ter que sair para um compromisso. Mas eu só mandar um abração para o Bernardo lá na Espanha. Bernardão lá na Espanha está assistindo. Que legal. Que legal. Olha lá, Bernardo Fuster. Cris Loureiro. Eu vou estar saindo agora para um culto jovem, amém, né? Amém. A gente vai ter um culto jovem agora lá na igreja, né? O primeiro culto, praticamente o primeiro culto presencial depois dessa pandemia, com todos aqueles cuidados que a gente já sabe, aquele protocolo todo. Claro. E a gente vai estar retomando, ó, o pessoal da igreja aí que está assistindo, a gente vai estar voltando aos cultos presenciais no outro domingo, ok? Não amanhã, no outro domingo. A gente está aí já divulgando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para o pessoal se inscrever. Não vai ter como acolher todo mundo, então nós vamos trabalhar com apenas 40 pessoas por culto. Vamos fazer 2 cultos com 40 pessoas cada culto, inicialmente. Se tiver mais gente, né, a gente sentir que vai precisar abrir um espaço maior, a gente amplia isso aí. Mas, por enquanto, essa é a nossa ideia inicial, ok? Então, gente, foi muito bom estar com vocês. Eu estou vendo aqui, Marcos, o pessoal colocando aqui mensagens que estão recebendo de Deus, que estão... Amém, glória a Deus. Muita gente dando glória a Deus aqui, pelo que está ouvindo aí, né? Do que Deus fez na tua vida, as experiências que você teve com Deus. Enfim, estou vendo muita gente aqui... Glória a Deus. Manifestando, né, o quanto tem sido abençoadas por essa live. Muito legal, muito legal. E Estende depois aí. Que a gente sente a presença de Deus mesmo. É verdade, a gente sente que Deus está movendo. Muito, muito bom. Né? Então, assim, gente, Roberto, já quero convidar o pessoal para a semana que vem. Né? Temos vários homens de Deus aí na sequência. Eu não quero antecipar quem vai ser na semana que vem, mas ao longo da semana a gente vai estar anunciando. Quero agradecer de coração ao meu amigo, né, pastor Marcos. Obrigado aí pela Gonçalves. Um abração aí na família, um beijão no coração. E Marcos, tuas últimas palavras, eu queria que você, para finalizar, deixasse uma palavra final para as pessoas. Eu sei que você, como eu e como qualquer pastor, a gente está nesse período agora de pandemia, a gente recebe muito telefonema de pessoas que estão assim com muito medo, pânico, gente que não está conseguindo dormir direito, com medo da própria doença, outros medos que começam a
assaltar o coração dessas pessoas. Então, assim, eu queria que você liberasse uma palavra de encorajamento para essas pessoas que estão nos ouvindo, que porventura estejam nesse momento passando por isso, insônia, medos, né? Enfim, pânico. Dá uma palavra aí de fé para o coração dessas pessoas, Marcos. Amém. Até acho que a Denise Cristina colocou aqui, o medo é o esfriamento das pessoas. Não pensem assim, irmãos. Quem se esfriou é porque crê num evangelho de templo, de igreja. E não entende que o evangelho está dentro de nós, a igreja somos nós. O tempo está fechado, mas você pode continuar sendo igreja. Amém? Então não tem motivo para esfriamento nenhum. Porque meu culto pode ser em casa, meu culto pode ser com a minha família, meu devocional é com Deus. Eu não preciso de templo no sentido assim para eu crescer espiritualmente. O templo é para nos unir. A Bíblia fala, não deixei de congregar, como é costume de alguns lá em Hebreus, né? É necessário sermos corpo de Cristo. Mas quando isso não acontece, a igreja é você. Então não tem motivo para esfriar. E a palavra que eu deixo são duas palavras. O apóstolo Paulo fala assim, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Ele fala de firmeza porque vão haver momentos difíceis que vão tentar nos derrubar. Amém. Ele fala de constância, temos que ser resilientes. O que é resiliente? É aquele metal que ele se dilata com a pressão, com fogo, mas ele volta ao normal. Você está sofrendo, está apertando, está desempregado, muitas coisas, mas constante no Senhor e abundante. Continue fazendo o que você fazia, porque a medida é sacudida, recalcada e transbordante. E eu falo também o outro texto que diz, Romanos, né? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Não que tudo vai dar certo, mas mesmo as coisas que parecem ruins para você, contribuem para o teu aperfeiçoamento. Quando não interprete esse texto errado, que tudo tem que dar certo. Não, ele diz, tudo contribui. Né? Pode ser coisa que você está sofrendo hoje, mas lá na frente vai contribuir para o nosso aperfeiçoamento. E eu creio que essa pandemia se enquadra nesse texto. Está contribuindo lá na frente para o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento. Então, continua. Vai te abençoar. E, pastor, muito obrigado pela consideração. Eu quero aqui pedir perdão. Semana passada, né? Eu tive um problema com o meu celular, não consegui carregar, deu problema no carregador dele, tentei conectar com o pastor, não consegui, minha esposa também não estava, e aí eu pedi para agendar comigo essa semana para poder estar com os irmãos, muitos estavam esperando, né? Quem não me conhece passou a conhecer um pouquinho mais. Então, como o pastor falou, quando você vira alguém lá em cima sendo usado por Deus, saiba que essa pessoa tem uma história. Amém? Como eu, pastor Roberto, e muitos homens e mulheres de Deus. Obrigado pelo amor de vocês, pela consideração, pastor, pelo carinho, e que possamos estar juntos em breve aí, mais uma vez, nossos tempos, adorando ao Senhor. Amém? Muito obrigado aí pela consideração. Amém? Amém. Muito bom, muito bom. Então, gente, recebe aí essa palavra de Deus para o teu coração. E nós já vamos encerrar por aqui, mas eu não poderia encerrar sem a gente fazer um momentozinho de oração. Amém. Eu queria... Marcos, eu e a minha esposa, nesse período, a gente tem orado por muitas pessoas por telefone, né? As pessoas ligam com alguma necessidade, a gente ora, e a gente tem visto muito o agir de Deus nesse momento. Muitos milagres nós temos visto acontecer por telefone. Então, eu queria que você que estivesse aí, você que está aí ligado na gente, conectado nessa live, eu vou pedir para o pastor Marcos fazer uma oração pela sua vida. Qualquer que seja a tua necessidade agora, né? Você já foi abençoado pelas experiências, pela palavra, pelas palavras que você ouviu. Enfim, eu creio que isso contribuiu para o teu crescimento espiritual, para a tua edificação. Essa é a intenção. E agora você vai receber de Deus por meio da oração. Nós cremos no poder da oração, nós cremos que a oração muda tudo, tudo. Oração muda qualquer cenário, oração muda qualquer realidade, oração muda tudo. Creia nisso, meu querido. O homem de Deus vai orar por você. Onde você estiver, eu queria que você, glória a Deus, apenas num ato de fé, coloque a mão no teu coração, enquanto o pastor Marcos vai estar orando por você, e logo após a gente vai estar encerrando. Ok? Amém. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esta maravilhosa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos com a tua igreja, o nosso amigo pastor Roberto,
pastor da Igreja Cristo Salva, por cada irmão que abriu mão de algo para, nesse momento, estarem assistindo essa live, ouvindo um pouco da minha experiência contigo, Senhor. Obrigado por tudo que tu fizeste aqui. Entrou, cada pessoa, cada amigo que entrou aqui agora, que está nos assistindo. Eu quero te pedir, Senhor, entra com a tua mão poderosa agora, tira todo o espírito de fuga, tira toda a ansiedade, Senhor, tira toda a preocupação em meio a esta pandemia que afetou muitas famílias, muitos ficaram desempregados, muitos ficaram acometidos com a Covid-19, muitos perderam esperança, Senhor. Mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. Eu quero agora, com essa oração profética, citando a Tua palavra, Senhor, eu não estou tocando nas pessoas, eu não estou olhando para as pessoas, mas assim como o centurião que disse para Jesus e falou, Senhor, Tu não és digno de ir na minha casa, mas basta uma palavra Tua aqui e o meu servo lá onde ele está será curado, Senhor. E por Tu ser, ó Pai, onisciente, onipotente, onipresente, basta uma palavra Tua aqui que vai entrar em cada família, vai entrar em cada lar, vai restaurar cada relacionamento, vai restaurar o coração de cada pai de família, de cada mãe, de cada filho, vai restaurar ministérios em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, a Tua mão poderosa, o Teu haja, o bara de Deus, o haja de Deus pode agir de maneira sobrenatural. Por isso, Senhor, dê um sábado abençoado a cada um, que eles possam receber a Tua palavra, aqueles que estão titubeando, estão desanimando por conta da situação, que não percam as experiências contigo, que estão se desviando, traz de volta, que possam, Senhor, entender, mas e Tu tens um chamado para cada um de nós, e possam voltar para o Teu chamado, para o Teu aprisco, para o Teu caminho, Senhor. Que tenha sido uma tarde de renovo, uma tarde de aceitação e uma tarde de vitória e de bênçãos. Amém. Eu quero profetizar a bênção à Igreja Cristo Salva, a bênção à comunidade evangélica Palavra Unção, a bênção a cada um que nos assistiu, Senhor, e que a Tua palavra venha, Senhor, fazer o que lhe apraz, como espada de 2 gumes, e eu profetizo a vitória, a paz, a alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí. Amém. Quero mandar um beijo, pastor, aqueles amigos antigos, né? A Quinha, a Neila Boechat, a Denise, ao Marcelo Gradim, que me recebeu lá na Filadélfia, deixando o baixista lá, né? E os demais amigos que estão nos assistindo aí, a Cristiane Loureiro também, beijão para você, Cris, sua família, seu esposo, seu filhão, sua mãe. Obrigado a todos aí da Cristo Salva também, que também nos amam, estão nos assistindo. Que Deus abençoe. E a você, pastor, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho. Amém. Espero que tenha sido algo para crescimento de cada um de nós. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Amém. Gente, um abração em todos, né? A gente encerra por aqui e até sábado que vem, se Deus assim permitir. Quero agradecer aí o nosso querido amigo, pastor Amém. Marco Antônio. E um abração, meu querido. Fica com Deus aí. Você também. Bom culto lá para você lá. Deus abençoe.